vocês lançaram lá um foguete em direção a um destino qualquer no espaço. Agora, como é que ele vai aterrissar? E uma vez aterrissado, que tipo de informações ele vai transmitir e quando é que ele pode voltar à Terra? Qual é a inflação do primeiro ano do real descontaminada dos 50% ao mês? Resposta: 33% ao ano, que é o acumulado em 12 meses, de julho de 94 a julho de 95, quando o real faz um ano. Ou seja, a primeira batalha foi trazer 50% ao mês para 33% ao ano. A luta continuava, né? Mesmo porque alguém da equipe já dizia, né? Baixar a inflação é fácil, o difícil é mantê-la baixa. Maravilha, sucesso incontestável. Segundo momento, 33% é muito, tá? Agora, vamos trazer 33% para níveis internacionais. Nós tínhamos duas preocupações ali. A primeira era manter a inflação baixa. A segunda era uma visão de país até mais longa. Dizer, olha, não é só que a gente vislumbra um país com moeda estável, a gente vislumbra um país moderno. Então, quais são as reformas necessárias para modernizar o país? Ele tinha também embutido nele uma reforma do Estado, com processos de privatização, de concessão, de parcerias públicas e privadas, e principalmente com a responsabilidade fiscal. E aí, repara que isso se desdobra numa miríade de tarefas. Tem a privatização, o problema fiscal, o orçamento, o investimento, a desigualdade. Se você tivesse uma moeda nova, por mais adesão da sociedade, com todos os erros do passado, uma economia protegida, excesso de subsídios, um Estado inchado, falta de investimento em políticas públicas, né? Você não ia ter sustentabilidade da moeda. Ele sofreu já o primeiro teste quando houve uma turbulência no México, né? Ele foi em dezembro de 94, início de 95. A situação externa estava menos favorável do que a gente estava antecipando. Precisava-se haver uma série de reajustes, adotar uma política monetária, fiscal e cambial mais prudente, mais forte. E o primeiro ano do Fernando Henrique estava trabalhando nessa área, quando ocorre a crise do México. A grande apreensão, a primeira que teve foi na crise do México. Nesse processo aí, houve algumas discussões sobre questões cambiais ali no início do ano. O Pércio acabou saindo do Banco Central, foi até o momento que eu entrei, né? Uma questão que dividiu muito a equipe, todo mundo sabe, não é uma discussão que não seja pública, que havia um grupo mais liderado pelo Pércio que queria que o câmbio se flutuasse antes, e um grupo liderado pelo Gustavo Malan que queria permanecer o câmbio com uma flutuação menor durante mais tempo. Em 93, quando nós fizemos o horizonte do Plano Real, a ideia era que a gente ia ancorar no dólar durante 2 anos. A gente estimou que em julho de 96 a gente já estava com o dólar flutuando. Uma coisa é o papel, outra coisa é a realidade econômica, né? E a taxa de juros americana subiu exatamente em 1994. E só lembrando, todos os programas de estabilização da América Latina, naquela época, e do mundo, tinham baseados no câmbio fixo, que tinha sido um enorme sucesso por crescimento dos tigres e asiáticos na época. Nós entramos no governo Fernando Henrique com muitos desequilíbrios, porque a economia virou esfuziante. O crédito estava crescendo a 35% ao ano. Primeiro trimestre de 95, a taxa anualizada de crescimento estava em torno de 10% em termos reais, a indústria estava crescendo a 14%, as vendas a mais de 20%. Tivesse uma desvalorização abrupta ali, levaria em questão assim, o nosso compromisso com preservar a inflação sob controle. Eu acho que essa questão do câmbio perpassou todo o primeiro mandato, porque ela já tem a discussão em 95, aí ela fica de lado, porque aí o grupo que consegue convencer dentro da equipe que tem que permanecer um pouco mais ancorado o câmbio
ele permanece, boa parte vai saindo e não tem uma crise explícita de câmbio durante muito tempo. E aquilo foi um teste importante e o plano saiu muito bem, né? A grande preocupação era o sistema bancário, né? Nós tivemos à beira de uma crise bancária de sérias proporções que poderia ter colocado o plano a perder, né? O sistema financeiro brasileiro, o sistema bancário, ele se adaptou a um ambiente inflacionário. Quando a inflação acabou, o sistema bancário ele sentiu fortemente isso. E houve uma redução muito abrupta, né, e forte das receitas inflacionárias que eram apropriadas pelos bancos. E muitos bancos não conseguiram fazer essa transição. Você pensa o seguinte, você tinha depósitos não remunerados no seu banco, que a taxa de juro era 1.000, 3.000, né? Então, o floating era muito alto. E isso escondia o fato de você não precisar ter uma carteira de crédito. Que os bancos se beneficiavam da inflação, os governos também, né? Então, quando houve a estabilização, de fato ficou claro que havia um déficit estrutural no Brasil. E antes, a eficiência de ginástica financeira era mais importante do que o exercício de produtividade industrial ou empresarial, né? Você não ter precisado de eficiência operacional, em alguns casos até fraude, né? Que foi o que aconteceu em alguns dos bancos. Na hora que o juro foi para níveis civilizados, isso ficou à mostra. E o banco deixou de ser um negócio de ter floating em cima de uma inflação galopante para você realmente ter um banco como esse é hoje, baseado em crédito e em serviço para a população, que é o certo e é o bom. O período inflacionário foi terrível para a gente. Eu me lembro ter tido acesso à nossa tesouraria e naquela época a Caixa precisar recorrer a banco de segunda linha para, em nome dela, fazer gestões no mercado de capitais para poder fechar sua tesouraria. Você imagina, isso hoje é impossível. E aí começou um desenvolvimento muito grande do mercado de capitais com instrumentos de dívida que pudessem sair de uma coisa extremamente binária, que era em empréstimos de capital de giro ou de descontos de duplicata. Então a estabilidade ela deu uma dimensão para novos produtos. Teve, inclusive, uma estruturação no sistema financeiro, inclusive com bancos estaduais, né? Cada estado do Brasil tinha um banco, né? E muitos deles foram absorvidos ou por bancos controlados pelo governo federal ou foram privatizados, né? Nós tivemos problemas sérios ali do sistema financeiro, não só bancos oficiais, nós tínhamos dito isso desde 93, eles perderiam receita inflacionária. Os bancos estaduais faziam empréstimos ou diretamente ao governo do estado ou a entidades do próprio estado, e esses empréstimos não eram pagos. E, porque era um banco estadual, o Banco Central não intervia nesses bancos. Nós tínhamos 30 e tantos bancos públicos estaduais, eram criadores de moeda, emprestavam para seus governadores, para suas empresas do Estado, que com frequência não lhes pagavam de acordo com as obrigações contratuais. O Estado não pode ter um equivalente a Banco Central. Essas questões nos obrigaram a fazer um trabalho intenso de reorganização das finanças estaduais, onde a filosofia básica era trocar um passado de uma tremenda desorganização por um futuro onde essas questões pudessem ser evitadas. Não vamos permitir o que aconteceu até então. Alguns estados levantavam dinheiro, gastavam e não pagavam suas dívidas. Nesse momento, os estados devem ao governo federal, junto com os municípios, 40 bilhões de dólares. Isso acabou. Todos os estados estavam mais ou menos nessa situação e nós então fizemos um programa em que a gente refinanciaria a dívida dos estados, assumindo um comprometimento máximo de 13% da receita estadual com pagamento de dívida. Em troca, eles teriam que aceitar privatizar o Banco Estadual e a sua distribuidora, ou se não quisessem privatizar, eles teriam que entregar esses ativos ao governo federal. Obviamente, você não podia deixar
e essa era uma determinação explícita do presidente, que os depositantes dos bancos sofressem em massa, quer dizer, perdessem, né, os seus depósitos. Isso seria desastroso. A gente tinha exemplos de crises bancárias recentes em países vizinhos, como por exemplo a Venezuela, foram, vamos dizer, desastrosas. Ele tomou todas as ações que precisava tomar para sustentar o plano, porque era o plano que eu havia elegido. Por exemplo, liquidação de bancos. Teve um dos bancos que foi liquidado, o filho dele era casado com a filha do banqueiro que controlava o banco. O banco foi liquidado, independente de filho dele, de relações familiares. O esforço do PROER, o esforço de saneamento dos bancos estaduais, de saneamento das dívidas estaduais, de também saneamento dos bancos públicos federais, de privatização, né, de bancos. Isso tudo foi um processo muito, muito difícil, politicamente desgastante, pessoalmente também, mas que eu acho que foi fundamental para que o plano adquirisse resiliência. Nós conseguimos, com essas intervenções no setor público e no setor privado, tivemos um grande processo de falência, liquidação de pequenos bancos. Dos 7 principais, nós tivemos problemas que tivemos que lidar com o Banco Econômico, o Banco Nacional e o Bamerinos, que tiveram que ser vendidos, privatizados. Demora para fazer. Imagina, fechar os bancos estaduais, arrumar o Banco do Brasil, só encrenca, né? Põe ano aí para fazer. Mas, enquanto isso, a política monetária está ali. As tropas vão avançando. Mas logo depois, né, começou a crise asiática, né, que explodiu em 97. Em seguida, a crise asiática explodiu a crise russa, em 98. Ou seja, nesses anos de transição em que nós estávamos consolidando o real, a situação externa que o Brasil enfrentou foi péssima. Naquele momento, você tinha todos esses programas de estabilização baseados em câmbio fixo. E na hora que você teve esse aperto de juro e essa saída de capitais dos mercados emergentes, você teve as grandes crises. Me lembro que a gente consegue fazer a privatização das teles uma semana antes da grande crise, e isso acelera um ataque cambial no Brasil, a gente perde reservas. No dia 23 de setembro, 10 dias antes das eleições, o presidente da República fez um discurso no Itamaraty, onde ele diz como é que ele estava vendo a situação, reafirma que nós estávamos trabalhando um programa para o triênio, que seria apresentado até 15 de novembro, e dá uma ideia de como é que nós estamos lidando com a crise, que era uma crise séria naquele momento. O Brasil veio carregando uma situação fiscal, eu diria, bastante precária, sobretudo porque a taxa de juros era bastante alta, que não ia aguentar, estava muito claro. E fazia falta uma situação fiscal mais sustentável, inclusive porque uma dívida que está crescendo com essa taxa, em pouco tempo ela estoura, né? O fator mais fundamental para postergar o câmbio flutuante, né, foi que o cenário externo se provou ser muito mais difícil do que a gente estava antecipando em 93. E com todas essas crises do México, do Sudeste Asiático e da Rússia. Por outro lado, né, o Fernando Henrique resolveu ser reeleito e, portanto, resolveu que talvez fosse melhor fazer os ajustes somente depois que ele fosse reeleito. Houve uma primeira tentativa de ajuste fiscal no ano de 97, que não deu certo. E aí veio uma segunda definição, então essa anunciada pelo presidente Fernando Henrique antes das eleições, acho que foi um gesto corajoso, de transparência da parte dele. Foi com base naquele programa que nós conseguimos o apoio do Fundo Monetário, 18 bilhões do Fundo, uns 10 bilhões do Banco Mundial, parte do BID, e uns 14 bilhões de bancos centrais através do BIS. Muita gente acha que o câmbio ficou valorizado, Fernando Henrique, como se fosse um estelionato eleitoral. Eu não concordo com isso. Acho que era uma questão filosófica de política econômica mesmo. O Gustavo Franco estava convencido, talvez corretamente, né, que naqueles períodos iniciais, sem a âncora do dólar, o real não teria suficiente lastro em si mesmo, né, para garantir a estabilidade da moeda. Portanto, foi necessário, na verdade, uma crise, as nossas reservas foram a zero, né, para que o câmbio flutuante fosse introduzido.
final do primeiro mandato, a gente estava em plena campanha eleitoral. O Fundo Monetário pressionando o governo brasileiro para mudar a política cambial, o Ministério da Fazenda e o Banco Central, a pessoa dos seus líderes, mas especialmente em função da posição do presidente do Banco Central, Gustavo Franco, resistindo uma hipótese de mudança. A demanda por dólar começou a ficar muito elevada e, no final, o Banco Central não tinha mais condições de controlar essa demanda e controlar o preço do dólar. Quando as reservas cambiais elas quase que evaporam no último bimestre do ano, aí está claro que aquilo é uma crise séria. O presidente Fernando Henrique, as pesquisas mostraram uma perda de vantagens sobre a oposição, mas ainda foi em tempo dele ser reeleito no primeiro turno. O presidente é eleito e continua aquela situação de pressão sobre a moeda brasileira. Senhores congressistas, não fui eleito para ser o gerente da crise. Fui escolhido pelo povo para superá-la e para cumprir minhas promessas de campanha. Muita gente era pessimista sobre se desvalorizar o câmbio pode gerar inflação e voltar tudo. Todo aquele processo acabou gerando a saída do Gustavo Franco. E o presidente, então, não vendo outra alternativa, ele decide trocar o presidente do Banco Central, à revelia do próprio ministro Malan, e coloca, então, o diretor Francisco Lopes, conhecido como Chico Lopes, como presidente do Banco Central. Mal-entendidos, incompreensões que houve ali na virada de 98 para 99, que levaram à decisão do presidente Fernando Henrique de mudar o presidente do Banco Central, colocar um novo presidente lá, que fez a sua proposta no dia 13 de janeiro daquele ano. Ele anuncia uma nova política cambial que tem uma fórmula, digamos assim, que procurava acomodar essas variações do valor da moeda brasileira de uma maneira mais dinâmica. Ele criou um mecanismo que chamava-se banda diagonal endógena. E esse negócio, até por esse nome um pouco diferente, ele também não foi recebido com, digamos assim, com muita credibilidade. Aí tem o famoso debate com o FMI, o Chico Lopes com o FMI, a própria equipe tem uma discussão interna muito forte. O que vai fazer, se vai aumentar juros, se vai soltar câmbio, até que você não tem opção. O ataque cambial decide por você. E ali, então, começa realmente a haver uma sucessão de eventos, e esses eventos culminam com uma pressão ainda maior, perda de reservas, um desconforto muito grande do Fundo Monetário Internacional e do Tesouro Americano, porque eles não tinham sido informados previamente dessa mudança da política cambial. Realmente chegamos a uma situação onde a única perspectiva seria uma nova mudança do presidente do Banco Central. E que gera a grande desvalorização cambial de janeiro de 99, quando entra o Armínio e faz a segunda etapa do Plano Real, que é o tripé macroeconômico. O convite surgiu em meio daquela confusão toda que teve como o fator mais visível uma crise cambial que acabou forçando a depreciação do real. Não foi uma política de depreciação, foi uma depreciação imposta pela inviabilidade daquela taxa de câmbios. Eu ligo para o Armínio Fraga, falo com ele, diz: olha, o presidente pediu para te estender o convite para você assumir a posição de presidente do Banco Central. Você topa? Não, eu topo, eu aceito. Final de maio, início de junho, eu estarei pronto, eu estou indo para o Brasil. Eu disse: Armínio, se for para você vir final de maio, início de junho, não precisa vir, o país acabou. Mas é assim que está a situação? É. E eu quero saber se eu posso dizer para o presidente que ele pode te ligar para formalizar o convite, que você vem imediatamente. Sim, eu topo, mas preciso me dizer que o lado fiscal vai andar. Senão eu vou me entregar a uma tarefa inviável. Marcharei com determinação para obter do Congresso o ajuste fiscal e para livrarmos o Brasil da armadilha dos juros altos que aguilhou o nosso ímpeto de crescimento econômico. Foi quando, então, se passou para o regime
de metas de inflação. Para mim ficou bem claro que a receita natural, que já era praticada, sem que a coisa fosse assim muito explicitada, era o sistema de metas para a inflação que tinha sido introduzido formalmente, em primeiro lugar, na Nova Zelândia, depois no Reino Unido, na Suécia, no Canadá. Depois se viu que, na verdade, você poderia fazer uma âncora, vamos dizer, controlando o câmbio, também se mostrou muito ineficiente. Então, eu acho que foi um processo de aprendizado geral, porque depois, né, do Plano Real, a gente teve o sistema de metas em 99, que hoje é um sistema que quase todo mundo usa. E nós acreditávamos, vendo o exemplo desses países todos, era possível influenciar as expectativas se o funcionamento do sistema fosse entendido pela população e pelo mercado. E quando eu falo mercado, não é o Faria Lima ou Wall Street, é a economia global de mercado, são os industriais, são as empresas de serviços que têm que contratar gente, de comprar equipamento, etc. Todo mundo tem que tomar decisão do que fazer. E aí leva lá o ano de 99, mas consegue finalmente também reancorar expectativas, etc. O esforço que você tem que fazer pós o real é impedir a reindexação da economia. E se você perde a credibilidade na moeda boa, como é que você vai convencer de novo a população que existe essa possibilidade? Então nós introduzimos o chamado tripé da política econômica, que está hoje aí consolidado. Né? Onde você consegue finalmente juntar o ajuste fiscal com a flutuação cambial e com as metas inflacionárias. Então, batalha número 3, transição para o chamado tripé, né? Foi bem sucedida no final de 99. Depois da estabilização, depois teve o racionamento, foi um choque de oferta importantíssimo, crise do Nasdaq, né, estouro da bolha em 2001 e a crise da Enron WorldCom, as crises dos balanços, que foi a crise de crédito americana. Segundo o mandato do Fernando Henrique, tem outro desafio gigantesco para o plano, que é o seguinte: tem uma eleição e a oposição pode ganhar. Um dia ela vai ganhar. E a oposição foi contra o Plano Real. Quando Lula começa a ameaçar, né, de fato, vencer aquela eleição de 2002, assim, o risco de uma mudança radical na política econômica começa a mexer no preço de ativo e o mais importante foi o dólar. Você se lembra que houve pânico no mercado com a eleição do Lula. O dólar subiu lá para as alturas. E esses caras agora vão ser governo. O que vai acontecer? Claro que estava todo mundo nervoso com isso, e esse seria um enorme desafio. Não é nosso do plano, é o desafio para o país. O real sobreviveu com o Fernando Henrique, né? A grande questão era se ele sobreviveria com Lula.